Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje nós temos a nossa aula de português no dia 15. Eu quero tornar a falar, lembrar vocês que temos exercícios pendentes, tá? Exercícios avaliativos, tanto de português quanto de produção textual. Há alunos que não estão fazendo nada, tá? Precisamos dessas notas, precisamos dessa pontuação para chegarmos até a ter uma média no nosso semestre. Por favor, vamos fazer os exercícios para que não haja nenhum problema futuramente, tá bom? Hoje eu vou corrigir com vocês o exercício que ficou, que eu passei para vocês na última aula, para hoje, de sintaxe, morfossintaxe, de acentuação, tá bem? Aquelas folhinhas, vamos lá então. Na primeira questão, nós temos aqui um trecho retirado do filme A Viagem ao Centro da Terra, e ele diz o seguinte: mas Trevor descobre nos pertences de seu irmão o livro Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Nessa busca, eles acabam chegando ao centro da Terra. Na letra A, que termo em cada uma das orações exerce uma função sintática de sujeito? Olha aí, nós temos dois termos de sintaxe aqui falados: oração e sujeito. Bom, o que é oração? A gente está cansado de estudar isso, né? Para que seja oração tem que ter verbo. Então, achamos o verbo na oração e para acharmos o sujeito perguntamos ao verbo quem. Então, na primeira oração, mas Trevor descobre nos pertences do seu irmão o livro Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. O verbo é descobre. Eu pergunto ao verbo quem descobre? Trevor é o primeiro sujeito. E na outra oração tem, nessa busca, eles acabam chegando ao centro da Terra. O verbo é acabam, quem acaba? Eles. Então, os sujeitos são Trevor e eles. A que classe de palavras pertence cada um desses termos? Então, eu tenho Trevor, é um substantivo próprio, e eles vai ser um pronome pessoal do caso reto, tá? Pronome pessoal do caso reto. Como se chama a parte restante de cada uma das orações? Os termos essenciais à oração são sujeito, predicado. Achei o sujeito, separei o sujeito. O que é? O que sobra? Predicado. Né? Mas eu falo para vocês que esse aí é um termo meio feio de falar. Predicado é tudo que se declara do sujeito. Tá? Então aqui fala que a parte restante da oração é o predicado. Sublinhe o predicado das orações. Como é que eu vou sublinhar o predicado da oração? Eu vou achar o verbo, vou achar o sujeito, perguntando ao verbo quem, e o restante é o predicado. Na letra A, deve ter acontecido algum fato inesperado ontem à noite. Qual é o verbo? Eu tenho aqui a locução verbal. Deve ter acontecido. Quem deve ter acontecido? Algum fato inesperado. Esse é o meu sujeito. Então, tudo que ficou, tudo que sobrou é predicado. Deve ter acontecido ontem à noite. Na letra B, parece ter caído um raio sobre aquela árvore. Quem parece ter caído? Um raio, tá? Então, um raio é o sujeito, o restante é o predicado. Na letra C, os filmes de ficção científica atraem um público considerável. Verbo é atraem. Quem atrai? Os filmes de ficção científica é o sujeito. O que ficou? Predicado. Caíram fortes chuvas na região. Quem caiu? Fortes chuvas é o sujeito. O que sobrou é o predicado. Tá bom? Na 3, reescreva abaixo o núcleo do sujeito de cada uma das orações. Então, eu tenho aqui, na letra A, o sujeito é algum fato inesperado. Núcleo do sujeito, as classes gramaticais que podem ser núcleo do sujeito, tá? Primeiro, substantivo, depois eu tenho pronomes, depois eu tenho
numerais e depois eu tenho a palavra substantivada. O que é isso, Vera? Palavra substantivada. Eu tenho uma palavra que tem determinada classe gramatical, mas no momento em que eu coloco um artigo antes dessa palavra, se transformará em uma palavra substantivada. Por exemplo, jantar. Jantar é um verbo. Se eu disser fui a um jantar excelente, coloquei um artigo indefinido antes. Então, esse jantar deixou de ser verbo e passou a ser uma palavra substantivada, tá bom? Então, eu tenho aqui, na primeira oração, na letra A, eu tenho o núcleo é fato, na letra B, o núcleo é raio, na letra C, o núcleo é filmes e na letra D, o núcleo é chuvas, tá? Número 4. Criança aproveita o dia de sol no parque. É possível dizer que essa frase é uma oração? Que palavra indica isso? Sim, é uma oração. Por quê? Que palavra indica isso? É aproveita. A que classe gramatical pertence essa palavra? Verbo. Então, se tem verbo, é oração. C. Identifique o sujeito e o predicado nessa oração. Então, o sujeito é criança. Quem aproveita, criança. Predicado, tudo que ficou. Aproveita o dia de sol no parque. Número 5. A acentuação gráfica. Nós fizemos esse estudo, tem na apostila também. Vimos que existe monossílabo tônico e átono. Acentue os monossílabos tônicos. Então, olha lá, eu tenho para acentuar fé, pó, lá, má, cá e só, tá? Qual a terminação dos monossílabos que foram acentuados? Então, acentuamos monossílabos em A, E, O. Sendo assim, que situação se acentuam os tônicos? Terminados em A, E, O. Depois eu tenho na número 6, acentue ou não as palavras abaixo. Céu, monossílabo tônico, em ditongo. Chapéu, uma palavra oxítona, em ditongo. Baús, tá? Acentuo também. Tainha, não acentuo porque é um hiato seguido de NH. Herói, eu acentuo, oxítona, ditongo, anzóis também, carretéis também. Agora, ideia, plateia, heróico, eu não acentuo mais. Depois do acordo ortográfico, paroxítonas em E, O, não são mais acentuadas. Campainha, não acentuo porque é um hiato seguido de NH. Sobressair não tem acento, réis tem acento, pastéis, lençóis, oxítonos em ditongo. Jiboia, regra da nossa nova ortografia. Asteroide também, caixa, não acentuo. Saída, acentuo, hiato em I. Saúde, também acentuo. Balaustre, também hiato seguido ou não de S. I ou U seguido ou não de S. Vogais repetidas não se acentuam mais. Enjoo também não. Raiz também não. Graúdo, hiato. Transeunte, não. País, muita gente poderia ter pensado que era paz. Paz não tem acento, mas país tem. Caído, europeia não tem, porque é paroxítona em E. Juiz não tem, caixa não tem, tá? 7. Nas palavras abaixo, lâmpada, astrônomo, último, médico, quilômetro. Quanto à posição da sílaba tônica. Todas essas palavras têm a mesma classificação, elas são todas proparoxítonas, tá? Todas. Quais são as palavras que têm acento na sílaba tônica? Todas. Então, baseada nessa resposta, a regra é bem clara e diz o seguinte: toda palavra proparoxítona é acentuada. Toda. Tá? E a última questão.
acentue um dos pares somente. Sempre que publico novos romances, o público, olha só, né? Somente o acento vai mudar e muda o significado. Publico é o verbo, o público, substantivo. Nesta fábrica não se fabrica. Fábrica, substantivo, fabrica, verbo. Fábrica tem acento. É muito prático, com acento, aprender inglês assim, enquanto durmo pratico. São proparoxítonas, estão percebendo? Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Será que você não duvida de nada? Verbo duvidar. Qual é a sua dúvida agora? Proparoxítona. Sempre que me exercito de manhã cedo, o menino tem um exército, também proparoxítona acentuado, tá? Então, esse foi o exercício que eu passei para vocês. Vou corrigir agora o módulo 13 com vocês rapidamente. Vocês estão vendo que a nossa apostila está terminando, não é? Tem pouca coisa, só tem mais um módulo para a gente estudar. Então vamos depois estudar bastante a sintaxe. Depois no módulo 14 a gente tem concordância nominal, que também temos que estudar bastante, tá? Não vai ter problema. Bom, então na página 73 eu tenho: leia a tirinha a seguir. Apesar de pertencer ao gênero tirinha, explique por que essa tirinha traz um aspecto comum ao gênero carta de reclamação. Uma carta de reclamação, gênero textual, em que você escreve uma carta, tá? Tem um texto de opinião, tem carta de reclamação, carta do leitor, que você manda para um jornal, para uma revista, fazendo alguma reclamação sobre um determinado assunto. Então aqui estamos vendo que ele está reclamando do serviço que não foi prestado, tá? E foi vendido o produto e eles não resolveram um problema que tiveram, tá? Número 2, no primeiro quadrinho, um erro gramatical. Então aqui tem: sinto muito, senhor, conferimos em nosso sistema e realmente foi enviado dinossauros. Dinossauros é o sujeito da oração. Então teria que ter uma concordância. A regra é bem clara: o verbo tem que concordar sempre com o sujeito. Se o sujeito está no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Então aqui eu tenho dinossauros está no plural, então teria que ser foram enviados, tá? Número 3. No primeiro quadrinho, há erro de pontuação entre as orações ligadas pela conjunção e. Outra regra clara de colocação da vírgula. Se eu tenho uma oração, duas orações, eu tenho um período composto de duas orações. Nós chamamos essas orações coordenadas porque elas são independentes, tá? Vamos estudar isso talvez mais para frente um pouquinho. E elas são ligadas pela conjunção que nós chamamos de conjunção aditiva. Conjunção coordenativa aditiva, que ela junta as orações, acrescenta informações. Então, se eu disser Paulo estuda e trabalha muito, aqui eu tenho o mesmo sujeito, tá? Sempre que eu tiver duas orações ligadas pela conjunção e, mas com o mesmo sujeito, eu não coloco vírgula. Só vou colocar a vírgula se os sujeitos forem diferentes. Por exemplo, Paulo trabalha e João estuda. Aí eu tenho que colocar uma vírgula, porque essas orações têm sujeitos diferentes. Então aqui, deixa eu ver aqui. Sinto muito se eu conferimos em nosso sistema e realmente foi enviado dinossauros em vez de humanos. Teria que estar separado, tá? Teria que ser separado por vírgula. Antes do e teria que ter uma vírgula. Esse é o erro. Número 1. Corrija os verbos e as locuções verbais. Era esperado ações. Olha o sujeito aí. Então, eram esperadas, porque é feminino também e é plural. Tem aumentado os refugiados. Os refugiados têm aumentado. Outra regra. Verbo ter no singular sem acento. Verbo ter no plural com acento. Então, teria que ser tem com acento aumentado. Nascer aumentou
as reclamações, aumentaram as reclamações. O sujeito, como eu mostrei a vocês já, pode vir no início, no meio ou no final da oração. Quando o sujeito vier lá no final da oração, como é o caso aqui, ó, aumentou as reclamações. Está lá no final, vocês têm que tomar cuidado, tá? Mesmo estando distante, o verbo vai concordar com esse sujeito. A construção de prédios e casas, com a melhoria da economia, cresceram. Quem cresceu foi a construção, singular, então tem que ser cresceu. Número 2, as conexões sintáticas são fundamentais para que entendamos a organização frasal. Em cada frase, puxe duas setas. Uma do termo sublinhado, que se liga ao verbo, outra do verbo para o sujeito. Então, na letra A, nós buscaremos. Então, nós, em relação a buscaremos. E depois, apesar do cansaço, também buscaremos. E uma resposta, o que vai buscar, tá? Na B, os adultos tendem, tem que ligar, tendem a adultos. Segundo pesquisa recente, em relação a tendem. E depois, relacionar-se com pessoas do trabalho. Com pessoas do trabalho, a relacionar-se. Na letra C, trazem opiniões contundentes e duras. Trazem ligada a opiniões contundentes e duras, e trazem também as cartas de reclamação. As cartas de reclamação, trazem as cartas de reclamação, é o sujeito da oração. Então, trazem vai ser ligada às cartas de reclamação e opiniões contundentes e duras ligadas a trazem, tá? 3, circula o predicado. Na letra A, eu tenho ansiosos, não concluíram a prova a tempo. Porque o verbo é concluíram. Quem não concluiu? Alguns candidatos é o sujeito. Tudo que ficou é o predicado. Na letra B, sem oportunidades, pouco poderá prosperar. Esse é o predicado. Porque eu tenho aqui, poderá prosperar. Quem poderá prosperar? O indivíduo, sujeito. O que fica é o predicado. Na letra C, por causa da desobediência ao professor, ficaram tensos com a chance de uma punição. Esse é o predicado, porque o verbo é ficaram tensos. Quem ficou? Eles. Eles é o sujeito, tudo que restou é o predicado. Tá? Número 4. Classifique os predicados. Tá? Eu tenho predicado verbal, nominal, tem verbo nominal também, tá? Quando é que eu vou ter... Desculpa. Quando é que eu vou ter predicado verbal? Nós vimos a transitividade dos verbos. Eu vou passar um exercíciozinho para vocês sobre transitividade, tá? Eu tenho a transitividade... Quando eu tenho verbos intransitivos e transitivos, verbos de ação, meu predicado será verbal. Quando eu tenho, são os verbos significativos que nós chamamos. Quando eu tenho verbos de ligação, eu tenho predicado nominal. E quando eu tiver os verbos que têm ação e estado, eu tenho predicado verbo nominal. Bom? Então, aqui os times mantiveram-se de pé durante o hino. Aqui eu tenho predicado verbal. O núcleo é o verbo, tá? Os pênaltis foram batidos. Aqui eu tenho uma locução verbal. O verbo principal é bater. Verbo de ação, também verbal. O núcleo é o verbo. Foram batidos. Estou morando longe do trabalho agora. Estou morando é o núcleo e o predicado é verbal. O predicado vai ser toda a oração. As lâmpadas ficaram acesas. Aqui eu tenho ficaram, é um verbo de ligação. Acesas é o estado, né? Então eu tenho aqui o predicado nominal. 5. Vamos acentuar de novo as palavras. O júri, com acento no U, deixou claro seu veredito desfavorável, tá? Paroxítona em el. E réu também.
Na terapia, ele pôs, com acento circunflexo, suas mágoas, tá? Acentuado em má, acento agudo, e divã, acento, eu tenho tio aí, bom? Na letra C, se tivéssemos acento agudo no E, caráter, acento agudo no A, não teríamos acento agudo no I, e difícil, acento agudo no I de fi, tá? Paroxítona em L. Deu a ré, acento agudo, para não ser multado pelos órgãos, acento agudo no O. E na letra E, no baú, é um hiato, guardava as memórias de tongo, né? Acento agudo no O. Depois eu tenho um outro texto sem áudio nos vídeos dos stories, tá? Número 1. Explique as regras gramaticais que impõem o emprego do acento vídeos. Vídeo recebe acento porque toda proparoxítona é acentuada. E áudio é uma paroxítona em ditongo, terminada em ditongo. Número 2. Explique a confusão. Para fundamentar sua resposta, identifique os sujeitos das formas verbais. Eu tenho aqui, fica normal, mas logo depois volta a ficar sem o áudio. Fica normal, mas fica sem áudio. Então, o problema aqui está na palavra áudio, tá? E o sujeito das formas verbais na terceira pessoa de singular. Fica e volta a ficar o áudio. Então, se a gente, como é que fica sem áudio? Se fica normal. Ficou uma coisa meio sem nexo. Reescreva esse trecho. Como é que ficaria? Então, seria o áudio fica normal, mas logo depois os vídeos dos meus stories voltam a ficar sem o áudio. 3. Transcreva 3 exemplos do tipo de predicado, tá? Então, fica normal, volta a ficar e o áudio está normal. Os 3 são predicados nominais, porque o verbo ficar aqui está ligando uma característica ao sujeito. Então, predicado é nominal. Depois eu tenho o texto queixa de defunto. Na número 1, o fato de inserir uma suposta carta de solicitação escrita por um cadáver, a resposta correta é a letra B. Funciona como recurso de criatividade. Número 2. No 15º parágrafo, o acento em cópia ocorre que essa palavra é uma paroxítona terminada em ditongo, letra C. Número 3. Na primeira frase, o sujeito do verbo mandou é letra A, Antônio da Conceição. E a última questão, número 4, ao longo do segundo parágrafo, há predicado nominal em o meu único dever era ser lustrador de mortos, tá? Letra C. Então, eu fiz a correção. Eu vou passar para vocês exercícios, tá bom? E vai ter também um exercício lá do plural, para vocês verem. Vai ter um exercício sobre transitividade e um videozinho do professor Nossner, que eu gosto muito do jeito como ele explica. Vocês sabem disso, tá? Vamos ler o módulo 14 também, tá? Para a gente depois começar a trabalhar com concordância nominal. Bom, queridos? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham acompanhado direitinho a correção dos exercícios, que fique tudo certinho. E, novamente, não deixem de fazer os exercícios e mandem para eu ver, tá bom? Muito obrigada. Até quinta-feira temos aula de produção textual, tá? Até lá, então. Beijos. Tchau, queridos. Tchau.